bem-vindas a mais um podcast do Grupo AD. Que bom ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Nay e vou me audiodescrever. Eu tenho cabelos no ombro, sou mulher branca, tô aqui com um vestido bege e tô aqui com mulheres maravilhosas hoje para a gente tratar de um tema super importante, que é a transformação dos mercados no setor de varejo, shoppings, de investimentos, trazendo pinceladas do mercado chinês. Então aqui estou com convidadas maravilhosas e vou apresentar aqui agora para vocês. E queria antes me apresentar, obviamente, né? Principalmente porque é a minha estreia aqui no podcast como Head de Inovação. Então, Magali, muito obrigada por confiar em mim para a gente fazer esse bate-papo. E eu trabalho com inovação tem mais de 8 anos. Sou professora na FGV, na FIAP, na XP, de Inteligência Artificial, Inovação e Projetos Digitais. Estou compondo esse time maravilhoso do Grupo AD para que a gente traga cada vez mais esses elementos de inovação e transformação de mercados. E participo também como host no podcast Trends News, que a gente também traz muito sobre esse tema desse mundo em transformação que a gente está vivendo, que é o tema também que a gente vai tratar hoje, especialmente para esses mercados. Então, sem me delongar muito, eu quero trazer para vocês aqui as nossas 3 convidadas maravilhosas, que são incríveis, verdadeiras protagonistas femininas nesse cenário desses mercados. E eu vou começar aqui apresentando Magali Sanches, que é nossa sócia-diretora do Grupo AD. Seja muito bem-vinda. E, por favor, Magali, faz a sua audiodescrição e conta quem é a Magali. Não, tá ótimo. Nossa, com essa introdução, né, pessoal? Eu me senti assim motivada a falar ainda mais do nosso conteúdo. Eu acho que vai ser um conteúdo muito rico. Vou começar me autodescrevendo aí, até para ser um pouco mais inclusiva com os nossos ouvintes e os nossos espectadores aí para esse momento. Eu estou usando um blazer azul marinho, uma regata clara, tenho os cabelos nos ombros. E me considero até bem bonitinha. Bom, tô brincando um pouco com vocês para a gente descontrair. Mas, de fato, eu acho que esse conteúdo vai ser muito rico. Também quero agradecer as nossas convidadas, a Carol, que já é nossa parceira de longa data, a Fabi, que vai trazer um tema super inovador, e a Nay, que, como ela mesma colocou, ela veio para o time para a gente inovar ainda mais, para esse mercado em transformação. E vamos junto para ver o que a gente acrescenta. Maravilhosa. Bom, depois da Magali, não tem como não chamar aqui Caroline Guarnieri, gerente de participações imobiliárias da Previ, um dos maiores fundos de pensão da América Latina. E, Carol, um prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, sua audiodescrição e também se apresente aqui para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, né, e o convite de poder ter esse bate-papo com vocês. Eu acho que vai ser muito bom. São temas muito relevantes e que merecem ser trazidos, principalmente trazendo essa tônica da liderança feminina. Bom, me identifico como mulher, sou branca, estatura mediana, loura, o cabelo um pouco abaixo dos ombros. Estou usando um vestido midi preto de bolinhas brancas, que eu gosto muito, e uso um óculos verde. Eu tenho o privilégio de participar, né, de fazer parte do Grupo Previ, que, como você disse, é uma das entidades maiores da América Latina, que hoje é responsável, é conhecida pela solidez, governança e pelo compromisso que ela tem de cuidar do futuro dos seus participantes. Ela está há mais de um século cuidando das pessoas, né, e de milhares de pessoas e do futuro dessas gerações. Comecei na Previ pela diretoria de seguridade, né? Participei das operações com participantes, então lá eu pude conhecer a importância de cada decisão no investimento, porque você percebe que uma gestão responsável, ela traz um impacto muito grande na vida das pessoas. Depois eu migrei para a área de investimentos, foi quando eu comecei a fazer avaliação de empreendimentos imobiliários e a compra e venda desses ativos. Participei muito dessa escavação desse complexo que hoje a gente está fazendo esse podcast.
Depois comecei minha jornada de liderança em fundos de investimento, então lá eu pude conhecer realmente e me aprofundar em toda a parte de governança, performance e sustentabilidade. E depois de um tempo, faz um pouco mais de um ano, voltei para a área imobiliária com o desafio de fazer a gestão desses ativos, né? Hoje, o meu desafio maior é cuidar desses ativos, mas não só como um número, mas como um espaço que traz uma complementariedade para a convivência de todos os usuários. Então, hoje, esse é o nosso desafio, não tratá-los mais como números, mas sim como um espaço que agregue e possa contribuir para os participantes e para a sociedade também que eles estão envolvidos. Falei, gente, que o tamanho das protagonistas que estão nesta mesa aqui é, assim, gigante. Com certeza é uma honra aprender com você hoje nessa conversa. Bom, e para fechar esse trio maravilhoso aqui, a gente vai apresentar agora Fabi Tomás, sócia fundadora da Cortex Administração, com mais de 30 anos de experiência em real estate e com uma experiência riquíssima pessoal em investimento e com um olhar afiadíssimo para um mercado agora que está na boca de todo mundo. Quer dizer, eles estão há mais de 10 anos ou muito mais se preparando para o movimento que está acontecendo, mas o mercado chinês, né, Fabi? Verdade. Por favor, faça sua audiodescrição, se apresente para nosso público. Obrigada, Nay, obrigada, Magali, Carol. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Para mim é uma honra poder participar desse podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Tomás. Eu me reconheço como uma pessoa branca, mulher, cabelos castanhos, um pouquinho abaixo do ombro. Estou usando uma camisa preta, uma saia coloridinha e um óculos preto. Eu sou mãe do Felipe, que hoje tem 20 anos, e da Fernanda, que tem 21. Sou brasileira, sou engenheira civil, maquenzista como meu pai e meu avô. Eu tive a honra e a oportunidade de nascer numa família estruturada de empreendedores e, em função disso, eu sou sócia de uma empresa que tem 33 anos de mercado, que é a Planning, que é uma empresa especializada em planejamento urbanístico e projetos de alta complexidade. Em 2015, eu fundei a Cortex, que é uma empresa de consultoria, e ela é focada em atender family offices e fundos de investimento com relação aos seus imóveis, que talvez não estejam tão rentáveis quanto ela gostaria. A gente busca usar a nossa expertise e um olhar para transformar esses imóveis, de acordo com as tendências do mercado, em imóveis mais charmosos e mais lucrativos. Para falar de mim, eu não poderia deixar de falar da minha ancestralidade, embora não pareça. Eu tenho uma ancestralidade chinesa. A mãe do meu pai é chinesa e eu respeito demais o sangue que corre nas minhas veias. Eu estudo mandarim há 7 anos e tenho, ao longo da minha jornada de 30 anos, eu venho comparando as diferenças do mercado brasileiro e do mercado chinês com relação ao segmento de real estate, ao segmento de varejo. E isso foi, com o passar do tempo, se transformando num grande chamamento. No final de 2023, eu ocupava o cargo de Head Brasil, de aquisições e novos negócios de um fundo americano, e optei por pedir demissão, pegar um avião e ir sozinha para a China. Entender se de verdade tudo que eu via e ouvia era marketing ou era real. E nessa viagem eu me apaixonei pela China e me apaixonei pela realidade que eu vi e pelo que eu vivenciei lá. E adotei como missão para essa nova fase da minha vida trazer um pedacinho da China aqui para o Brasil e proporcionar para os meus investidores e para os meus clientes a oportunidade de poder surfar essa grande onda que está batendo aqui na nossa porta. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Maravilha. Obrigada, viu, Nay? Obrigada a você, Fabi. Para a gente começar esse bate-papo, né, obviamente que eu tenho que trazer o cenário de transformação, mas sobre um aspecto também de desafio, né? Afinal de contas, nem tudo é maravilha, tem muita batalha, como diz a Magali aqui, pela frente. E eu lembro que quando eu comentei com várias pessoas, né, que eu vinha
trabalhar no segmento de shopping center, uma das críticas que a gente ouve é assim, mas shopping center não vai acabar, Magali, né? E aí é uma coisa que a gente sempre ouve no mercado, né? Da transformação dos shopping centers, principalmente por conta das mudanças vertiginosas que a gente tem mesmo nos últimos anos, né? E eu lembro que no papo que a gente fez prévio aqui, você comentou que é uma batalha diária e transformadora que a gente passa todos os dias no setor. Então, para a gente começar a puxar esse tema, né, dos shoppings, eu queria te perguntar como você enxerga essa transição que o consumidor fez no comportamento dele e os principais desafios que você vê que o varejo e os shoppings enfrentam hoje para manter essa relevância e a atratividade perante essas mudanças. Vamos lá. Eu observo, Nai, que assim, o mercado ele é mutante. Então, essa transformação, ela existe desde sempre. O que acontece nesse momento é que o mercado está muito mais acelerado. Então, nós vivemos um momento em varejo, em shopping, onde nós temos que nos antecipar, porque esse nosso consumidor, ele está muito mais exigente, ele conhece tudo em todo o mundo. Então, nós, como shoppings, temos que evoluir ainda mais dia a dia, né? E falando dessa transformação, o shopping hoje não é mais um empreendimento onde se abrem lojas e você fecha a caixa no final do dia. Isso é uma consequência de um universo muito maior, que foi o que a gente já falou ali atrás, né? Então, nós olhamos muito hoje para o comportamento do nosso consumidor. Eu acho que o estilo wellness hoje, que está muito em alta, é uma grande ancoragem para os shoppings. Então, nós investimos muito em eventos esportivos, em corridas, as academias mais completas, seja elas de treino, de yoga, né? Então, meditação. Nós investimos muito também nas clínicas de estéticas, nos spas. Então, isso tudo vem se convertendo para que o shopping se torne ainda mais completo. Mas não é só isso, como eu disse, né? A gente investe em ABLs imensas, vocês vivem esse mercado. Os espaços gourmets também são áreas hoje que as pessoas não vão até o shopping simplesmente para comer. Se alimentar tornou-se ali o fato final. Mas hoje os espaços gourmets, eles são muito bem ambientados para que você possa fazer reuniões de negócio, para que você possa levar a sua família e usufruir desses momentos. Até as filas de espera hoje nos nossos shoppings, a gente tem o cuidado para que sejam espaços confortáveis, para que esse cliente, num dia de maior movimento, para que ele não desista da reserva, entende? Então, são momentos que a gente olha para o shopping como um empreendimento muito mais amplo do que simplesmente um espaço onde você loca uma loja e fecha o seu resultado no final do mês. E assim, seguindo nessa linha, o que a gente enxerga como sucesso para os nossos empreendimentos é que eles se tornem assim um completo lifestyle, um lifestyle assim onde a pessoa chega para fazer uma consulta, aonde ela possa resolver um assunto, onde você tem até um bom coworking, caso ela queira trabalhar um pouco mais, que ela usufrua e que nesse ciclo final ela ainda consuma como varejo. Então, é uma transformação plena e ela não começou hoje, é mutante, como eu mesmo disse. Eu acho que a gente ainda tem muito mais a conquistar. Acredito muito no mercado de shopping e é assim que pretendemos seguir. Que legal, que legal. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, a gente está fazendo essa gravação dentro de um shopping, tá, gente? Pensa quando que você teria um estúdio, né, Magali, de podcast dentro de um shopping, um coworking, né, dentro de um shopping. E assim, é uma evolução necessária. Nós até estávamos falando um pouco antes de tantas empresas que estão na Torre Office e que utilizam esse espaço. Então, essas conveniências faz com que o nosso mercado esteja ainda mais ativo. Maravilha.
É um setor que, como você pode ver, você que está ouvindo e vendo esse podcast, que o shopping não vai acabar de uma hora para outra, tá, gente? Não. Até porque nos grandes centros ainda é um lugar. Eu estava conversando com um empreendedor aqui do podcast. As pessoas gostam de vir aqui até por segurança, conveniência, né? Então tem muito essa questão do comportamento ainda de você ir para um lugar e resolver várias coisas neste lugar, né? Então é muito interessante, né, Magali? Não, só em complemento, nós vamos falar mais adiante dessa dúvida, né, pertinente aí, até onde chegam os shoppings. Gente, os shoppings estão mais vivos do que nunca. Perfeito. Sabe? É um mercado de segurança, de praticidade, mas isso aí eu acho que tem uma perguntinha ali na frente que eu me aprofundo um pouco mais. Perfeito. Bom, Carol, a Previ, como um fundo de pensão de longo prazo, né? Ela deve sentir um pouco essa questão da velocidade dessas transformações. E aí, você comentou também nas nossas conversas prévias como que isso tudo é muito rápido, mas que o business de longo prazo você precisa, né, ter calma até para olhar, né, sobre esse aspecto. Então, olhando para esse cenário de rápidas transformações, como que você acha que a Previ concilia essa necessidade do investimento de longo prazo com a volatilidade e as novas tendências de mercado? Por exemplo, vocês estão investindo em alguns shoppings, né? E vocês veem como que é essa transformação acontecendo. Então, como que é isso para a Previ? Quais são os principais desafios, principalmente olhando do ponto de vista de sustentabilidade que você trouxe na sua apresentação, de um investimento nesse contexto tão borbulhante, né? Então, Nay, até como um ponto que a Magali colocou, né, os shoppings estão mais vivos do que nunca, talvez com outros significados e outras estratificações que eu acho que vai aparecer um pouco mais à frente, né? A Fabi vai trazer muitos elementos que a gente aqui hoje não imagina que eles podem rodar e estar sobrevivendo, né, frente a essas mudanças. A Previ, ela tem uma visão de longo prazo, mas ela tem raízes muito fortes, né? O nosso grande desafio é justamente esse, a gente conciliar a mudança que acontece todos os dias com uma forma de investir que traga perenidade e segurança para todas as gerações dos nossos associados e participantes, né? O que a gente percebe é que o nosso propósito ele tem que ser de preservar e gerar valor. E isso a gente só consegue naqueles investimentos que a gente prevê uma sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando dessa reinvenção. No setor imobiliário, principalmente no shopping center, aconteceu uma revolução silenciosa, mas que é perceptível. As cidades elas estão se redesenhando e os ativos eles têm que acompanhar esse movimento. Então, a gente busca hoje não só observar os retornos financeiros, mas está correlacionando isso aos impactos que isso pode trazer nos aspectos ambientais, sociais, de governança e de integridade em cada um desses ativos e no entorno em que eles estão inseridos. Então, é esse o propósito e o viés que a gente tem buscado olhar cada tipo de ativo imobiliário. Que interessante, né? Então, assim, não basta você olhar a lucratividade ou o que esse investimento vai trazer no longo prazo, mas o impacto que ele cria, por exemplo, numa cidade, né? Ou aonde ele está, no bairro onde ele está. Isso, porque se você olhar só exatamente a lucratividade, ela pode ter um curto e médio espaço para ela estar trazendo esse retorno. Se ele não está envolvido com as mudanças que acontecem, não acompanham toda esse comportamento, essa mudança comportamental dos usuários e do entorno, ele não tem a sustentabilidade para garantir a perenidade desse ativo e gerar esse valor para pagamento de benefício. Então, é um ciclo de vida, né? É uma cadeia de valor que se sustenta à medida que você vai acompanhando todas as mudanças. E cada vez mais elas estão mais aceleradas. Então, apesar da gente olhar para o longo prazo, a gente sempre olha o que isso está causando hoje no presente. Como que eu posso garantir que o retorno que está sendo gerado hoje, ele perpetue e melhore a cada dia que ele vá se sustentando dentro do portfólio. Interessante. Aqui a palavra é sustentabilidade, viu, gente, nesse investimento, né, Fabi? Fabi,
E agora, pegando esse olhar global que você trouxe para a gente também na sua apresentação, especialmente para o mercado chinês, porque a gente está muito curiosa aqui, a gente já ouviu algumas coisas de bastidores, a gente ficou mais curiosa ainda. Quais são as grandes tendências de transformação que a gente... que vem de fora e que a gente pode aproveitar aqui no mercado brasileiro para que, principalmente no varejo, no setor imobiliário, no setor de shopping centers, a gente possa absorver para não perder a nossa atratividade, né? Que é o tema aqui desse desafio aqui inicial que a gente está puxando a conversa. Olha, Nay, quando você comenta assim, né, o setor imobiliário, o setor de varejo, embora sejam setores distintos, né, eles meio que se interconectam. Sim. E o alerta, eu acho que vale para os dois, né? Se a gente fizer um recorte primeiro da parte de real estate, do imobiliário, a gente enxerga, se a gente fizer um recortinho só da parte de construção de um prédio, né? Os prédios hoje seguem a mesma metodologia de construção de 20, 30 anos atrás. A gente evoluiu muito com técnicas de gestão de resíduos, gestão de materiais, regramentos de segurança, de um monte de coisas. Mas a metodologia construtiva, ela acaba sendo a mesma. Esse mesmo prédio que aqui no Brasil eu levo 18, 24 meses para fazer, na China é feito em 4, 5, 6 meses. E as construtoras que fazem esses prédios estão aqui no Brasil, fazendo rodovia, fazendo portos, fazendo usinas de energia. Então, assim, serve de alerta para a gente entender que a inovação e a realidade do que acontece lá fora já está aqui. Quando a gente olha varejo, todo mundo fala da compra online, né? É natural, né? A preocupação que vem, né? na nossa mente. Na China, a compra online, ela avançou e cresceu muito antes da nossa realidade de pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. E na China, a palavra é muito. Eles têm muitos shoppings. Muitos, todos os tipos de shopping. E a compra online, embora ela seja excelente, né? Ela tem excelência, conveniência e eficiência. Em qualquer lugar, você consegue receber o que você compra online. E não importa se é uma camiseta, se é uma geladeira, se é um copo de café. Ele vem ou de motinho ou vem por drone. E você recebe. Como é que esses shoppings fizeram os chineses irem para lá, quererem ir para o shopping? E você tem shoppings lotados. Você vê o shopping, ele é vivo. Esses shoppings tiveram que se reinventar. Todo mundo me pergunta, existem shoppings como a gente vê aqui no Brasil? Existem. Existem muitos tipos diferentes de shopping. E eu acho que uma palavra legal para a gente falar quando a gente pensa em shopping é tematização. Os shoppings na China, eles se reinventaram. Eles encontraram uma forma de ter um engajamento maior e de conseguir conversar com o seu público, identificando profundamente qual é o público que ele busca atender. Então, vou dar um exemplo. Em Guangzhou, eu fui a um shopping, que é um shopping especializado em roupas e acessórios masculinos. O que ele tem? Ele tem restaurante, cafeteria, cinema? Não, ele não tem nada. Ele tem roupas e acessórios masculinos. O shopping serve para aquele público. Então, a linguagem dele, o público-alvo dele são os homens. E ele funciona muito bem. Todo mundo já deve ter tentado, nós mulheres, com certeza, né? Já tentamos pedir ao nosso marido, ao nosso namorado, para entrar na internet e comprar. Compra uma camiseta. Ele consegue, depois de perguntar 30 coisas pra gente, ele faz. Aí a gente fala, compra uma camiseta, um sapato e um cinto. Ele é incapaz de comprar, porque dá muito trabalho. Então, ele não vai comprar. Ele vai te perguntar um monte e ele não vai conseguir comprar. Agora, imagina se esse homem vai num shopping preparado e montado para atingir aquele público. Cara, ele vai lá e ele compra a camiseta, o cinto, a bermuda, o sapato, um chapéu, um boné, meia. Ele compra tudo o que ele precisa, porque a linguagem do shopping fala diretamente para ele e é muito mais conveniente ele ir num lugar preparado para ele, com lojas que o atendam, do que ele ficar fazendo busca na internet. Isso vale para um shopping, por exemplo, mamãe e bebê.
Imagina se nessa fase da sua vida você tem um shopping que te atende e que tem tudo para o que você precisa. Você vai num lugar só e você resolve todos os seus problemas. Isso é conveniência. Isso é entender o teu público e se adequar, se tematizar. Eu fui a um shopping na cidade de Chongqing. Chongqing é uma das 4 cidades que respondem diretamente para o governo chinês, de tão importante que é essa cidade. Esse shopping em Chongqing tem um nome que se chama The Ring, é o nome dele em inglês, tem nada a ver com o shopping. O nome chinês dele é Muguansanlin, que significa Floresta de Muguan. Quando você entra no shopping, ele tem um átrio central de 6.000 metros quadrados, com pé direito altíssimo, onde você tem um verdadeiro jardim botânico. São mais de 300 espécies de plantas. O shopping é lindíssimo. Ele tem uma cachoeira, uma cascata de 24 metros de altura. Ele tem passarelas que passam por cima desse jardim botânico e árvores flutuantes. Gente, qual é o engenheiro que não vai subir na passarela para ver como é que aquela árvore está pendurada lá? Impossível, né? E é um shopping que traz gente de vários lugares. Esse shopping fica lotado. E ele tem roupas para mulheres, para homens, restaurantes, cafeterias, bares temáticos. Ele é um shopping tematizado para a natureza. Interessante. Para o environment. Gente, tem mais um shopping que eu gostaria de comentar. Na cidade de Hangzhou, existe um shopping chamado Yaowangxi Urshiti Park. Esse shopping, ele é inteirinho montado para o tema Live Commerce. Todo mundo vai achar a referência dele como Shopping Fantasma. Eu fui numa terça-feira, não tinha ninguém no shopping, ninguém está fazendo compra. Esse shopping funciona 24 horas, 7 dias por semana. Ele foi montado para live commerce. As lojas são lindíssimas, são super decoradas. São lojas onde a loja é o ambiente do mundo virtual onde aquela compra acontece. Esse shopping fatura bilhões de yuans, não são milhões, são bilhões de yuans. E é um shopping que é ponto de referência para Hangzhou, para a província e para a China como um todo. Então, quando a gente pensa em China, você tem um mundo omnichannel que junta o e-commerce, o live commerce e a compra presencial de experiência, de tasting, num grande canal de venda. Que demais, né? Acho que a gente vai aprofundar mais sobre o live commerce daqui a pouco, porque eu quero entender isso melhor. Acho que todas nós queremos entender isso melhor. Mas eu fiquei encantada. Eu queria ir em todos esses shoppings. Acho que a gente devia ir, Magali. Não, vamos em todos. Eu acho que essa peregrinação em busca de novidades que atendam o nosso cliente, que facilitem esse comércio, isso aí é ouro, sabe? Então, nós temos que... né? É um exercício diário e que cabe a nós, como investidores, como empreendedores, e que fazemos toda essa gestão, estar antenados com tudo que acontece a nível mundial. Eu acho super importante. Perfeito. Foi bom que a Fabi já entrou aqui no próximo tema que eu queria buscar, que é exatamente a reinvenção, né? A gente falou de desafio, de como encarar esses desafios, da mudança do comportamento do consumidor, e a Fabi já veio inteirando a gente que China vai fazer a nossa cabeça mudar também e trazer novas perspectivas para o mercado, para a gente fazer essa reinvenção. E quero saber daqui a pouco sobre live commerce. Segura aí, Fabi. Magali, você mencionou, inclusive, numa das nossas conversas, que o shopping, e você menciona, né, o tempo todo, que o shopping tem que se ajustar constantemente. Sim. E que as lojas físicas são extremamente necessárias, apesar desse fato que acontece do e-commerce, do live commerce, acontecerem paralelamente, né? Então, olhando para isso, como é que o Grupo AD Shopping ele está se reinventando para atender essa nova demanda e principalmente na composição de mix e nesse papel da loja física perante essa entrada do digital? Como fica isso, Magali? Vamos explicar para as pessoas como fica essa história. E assim, não é algo que a Fabi começou ali, eu vou complementar um pouco mais, mas vem de novo ao encontro a essa mutação que nunca para.
Então, o que acontece? Os dois mundos, eles se complementam muito bem. Então, eu quero dizer para vocês que o digital nunca esteve tão em alta. Porque, gente, eu tenho uma frase que é o seguinte, para mim, se você quer ter algo de luxo, um luxo real, você tenha tempo, né? Porque em tantas situações você quer usufruir, você quer consumir, você quer, e você não tem o quê? O tempo. Então, o online, ele vem para trazer comodidade, para trazer agilidade, sabe? Para te atender dentro das suas necessidades básicas. E isso está tudo certo, nós vamos conviver muito bem com isso. Agora, o físico, ele já tem um outro propósito. O físico, ele quer trazer convivência, ele quer trazer vaidade, né? Nós queremos estar bem para o próximo, nós queremos degustar aquilo que vai nos satisfazer, seja na moda, seja, enfim. Então, esses dois mundos, eles são extremamente complementares. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que hoje o tempo e a conveniência valem ouro para o nosso varejo. Então, os exemplos que a Fabi utilizou de shoppings e muito focados na China, eles são uma evolução do nosso mercado. E nós aqui no Brasil, sim, nós estamos caminhando para esse futuro. Eu vejo os nossos shoppings hoje muito mais aderentes aos nossos clientes, e também vamos falar um pouco mais disso ali na frente. Mas o que a gente faz ainda mais para cativar o cliente no Brasil hoje? Então, nós criamos programas de fidelidade onde eles possam encontrar benefícios na compra física. Nós criamos conveniências como os lockers, onde ele vai e retira sem o custo da entrega, sabe? Então, eu quero dizer o seguinte, que é isso, os dois modos de consumo estão convertidos em um único propósito, que é atender aquele que consome. E o shopping, ele tem que estar preparado para isso. Estamos, nesse momento, fazendo um conteúdo digital para atingir o físico. Então, vocês enxergam como é que nós estamos? Esse ciclo é o ciclo como é que eu vou colocar? Do sucesso. Não existe outro, né? Então, talvez não seja mais físico ou digital, né, Magali? Não é um ou outro, é um mais o outro. Perfeito. Então, vamos junto. Eu acho que tem um mercado fantástico para ser conquistado, para ser aprimorado, porque isso também é um ponto que, assim, você sempre pensa em edificar novos projetos, né? Gente, mas às vezes você tem ativos que podem ser muito mais melhorados, sabe? E nós temos que ter esse olhar. Eu acho que talvez a gente tenha aprendido depois. Eu lembro que, assim, por anos, né? Eu trabalho com varejo há bastante tempo também, trabalhei com franquias, e aí a gente ia para as NRFs, né? Sim. E o tema sempre vinha de omnichannel. Agora é o digital que invadiu e que realmente a gente agora consegue perceber, né? Que é essa experiência das marcas, onde você tem esse desafio de não criar o ou você compra na internet ou você vai numa loja física e compra. Não. Eles convivem junto, e acho que a grande missão das marcas e também dos shoppings é trazer essa experiência de uma maneira especial para os clientes, para que eles percebam isso. Talvez seja um pouco disso, né, Magali? Eu acho que a gente sempre busca a satisfação do cliente. Porque sempre que você satisfaz um cliente, ele se torna cativo, né? Então, e essa combinação, ela é super aderente, nós estamos preparados para esses mercados, mas obviamente que a gente sempre quer ouvir novidade, nós queremos visitar, nós somos, o ser humano, ele continua essa evolução, e tudo que nos acompanha tem que estar junto, né? Acho que a Fabi está colocando muito bem aí a expertise dela. Eu sinto um equilíbrio na Carol, uma sensatez,
Extremamente importante, viu, Carol? Sabe? Eu fico vendo assim, né, a Fabi trazendo esses pontos pra gente, eu entendo que a gente está em dois extremos, né? É a China falando de uma evolução não só de equipamentos, mas também de conscientização da população, e a gente aqui no Brasil caminhando ainda sem saber. Eu acho que quando a gente busca agradar muito o cliente, o consumidor, a gente ainda está tateando o que ele quer, porque nem ele sabe muito bem o que ele quer. Ele quer o físico ou ele quer o digital? Às vezes as coisas se concorrem, eles ainda não aprenderam, né? A gente ainda não aprendeu a priorizar o que é importante. Sim. O tempo é importante. Como eu uso o digital para que eu tenha mais tempo no físico? Como é que eu fujo dessa avalanche de coisas que chegam o tempo todo e necessidades que são criadas e que eu às vezes nem sei o que eu quero, né? Perfeito. Eu acho que lá eles conseguem fazer muito bem essa diversificação, porque já conseguem... Você tem um público que vai querer chegar no shopping lá masculino, comprar aquilo tudo e ter mais tempo para estar atuando no físico, mas você tem outro que às vezes não tem esse espaço e quer realmente interagir, quer buscar um outro tipo, né, de preenchimento do tempo. Eu acho que aqui a gente está caminhando para esse momento, né? São extremos, e a gente tem que ir caminhando devagarzinho. Sim, não perfeito. Tem como a gente hoje apresentar shoppings tão estratificados, né? Estamos longe de ter shoppings vazios, mas que rendam o que esse shopping lá da China renda para a gente, mas eu acho que é uma evolução e são oportunidades. Tanto para vocês que trazem essas inovações para a gente, quanto para a gente que é investidor e busca esse investimento de longo prazo. Então, o que hoje a Previ ela olha, né? Quem são os parceiros de longo prazo que estão atentos a essas movimentações? E o timing que eles vão trazer isso para ser embutido dentro desses empreendimentos. Porque não adianta você dar uma Ferrari para quem não sabe pilotar uma Ferrari. É verdade. Então, isso é importante, não só estar atento a essas mudanças, mas o time que isso vai ser trazido e a forma como ele vai ser aproveitado dentro de cada um desses ativos. Tirar a ansiedade, né, Carol? Isso, porque às vezes a gente, quando a gente fala de inovação, a gente acaba tendo esse olhar e ficando até ansioso, né? O mundo tá ansioso, né? Então, e a gente olha para o futuro e a gente olha para outros lugares fazendo, mas a gente também tem que pôr o pé no chão um pouquinho, às vezes. Sim, a Fabi trazendo esses exemplos, eu já estava me vendo lá no shopping, vendo a árvore flutuando. Eu falei, nossa, onde que a gente pode colocar isso aqui? Exato. Né? Muito bom. Vamos puxar então aqui, Fabi, para você colaborar com a gente, assim, até entrando na questão do live commerce. Eu lembro que você comentou com a gente que a gente ainda não está nem um pouco habituado ao que é o live commerce de verdade, né? E como é que você vê essa modalidade chegando aqui no Brasil? Quais são as oportunidades que a gente tem de implementar isso no nosso segmento e até os desafios para a gente implementar, como a Carol trouxe aqui, dessa ansiedade, às vezes, que a gente tem de olhar para fora e querer trazer para cá, mas aqui a gente sabe que talvez precise de adaptar alguma coisa, enfim. Traz pra gente um pouquinho dessa história aí do live commerce. O que é o live commerce de verdade, Fabi? Bom, acho que da forma como a Magali, vou pegar um gancho que ela acabou de dar, né? Quando a gente olha, né, para o mercado online, tem muita gente que vê com um certo receio, né, uma certa preocupação. E o mercado chinês realmente, quando ele olha para o brasileiro, ele enxerga 217 milhões de consumidores para o mercado dele e enxerga, como a Carol comentou, um solo fértil. Né? Porque nós aqui estamos caminhando e nós não temos de verdade o conhecimento que eles têm para essa expansão comercial que eles têm maestria e fazem tão bem. Mas eu acho que a maior mudança nós temos que fazer é uma mudança mental, porque da mesma forma que eles nos enxergam como os 217 milhões de consumidores, a gente deve enxergá-los como 1 bilhão e 400 milhões de consumidores para os nossos produtos brasileiros. Existe um potencial, existe uma oportunidade gigantesca nisso. E respondendo a Nai, né, tem muito brasileiro que não sabe o que é live commerce. Hoje, o e-commerce é o que nós conhecemos. É você entrar lá, ter a figurinha da camisa, ter um videozinho da menina gravando, né, usando a camisa, e você entra num clique, depois te leva para outra página, outro clique, que te leva para outra página, outro clique, que te redireciona para a página de compra.
Isso não tem nada a ver com live commerce. Live commerce, gente, é espetáculo, é show. Live commerce é como se na sua loja você escolhesse a sua vendedora e ela fosse a influencer da sua marca. E quando você prepara a live, que é viva, ela vai lá e o conteúdo que você criou é um conteúdo divertido, é um conteúdo interessante. Ele faz com que quem está assistindo para de scrollar a tela e presta atenção. E ele vai prestar atenção naquela influencer da sua marca, ele vai olhar a loja que tem, aonde ela está filmando, porque já foi comprovado que uma live commerce realizada dentro de uma loja converte até 3 vezes mais do que uma live commerce num estúdio. Ele vai olhar a roupa, o jeito, a loja, os outros produtos que estão na loja, a sua marca. E ele vai criar uma identificação, porque ele gostou dela, porque ela é divertida, porque o conteúdo é bom. Ele se identifica com ela, ele se identifica com a sua marca, ele cria engajamento. Quando acontece isso, você fideliza um cliente que fala, aquela loja, aquela carinha toda, aquela roupa tem a ver comigo. Então eu tenho a ver com ela. Então eu passo a ser fiel àquela marca, é uma coisa que não acontece na internet. Sim. É importante entender que live commerce, ela não acontece em um canal. Ela acontece 24 horas, 7 dias por semana, e ela acontece com 50 celulares olhando aquele momento de compra ao vivo. Não tem remake, não é fake. Aquilo é interação pura, é entretenimento. Todo mundo está assistindo aquilo em vários lugares do mundo e está interagindo. A compra acontece one click. Você clica e compra. Não tem transpassar dessa página para outra página para ser mandado para outra página. E quando você olha a potência dessa ferramenta, você não tem mais divisas regionais para o teu lojista. Isso é um poder incrível, né? Você acabou de comentar de Omnichannel. A China faz essa venda integrada com maestria. É o online estático, com o online dinâmico, com o presencial do tasting, da experiência, do convívio. Tudo isso é um pacotinho. E quando a gente olha para isso, tem uma coisa por trás que é muito importante de comentar. A gente está vivenciando um momento histórico, é um momento único no mundo. Nós estamos assistindo uma revolução cultural asiática. Isso é fato. Essa revolução cultural asiática está tendo um impacto gigantesco em todas as estratégias, em tudo que a gente está pensando, em toda a visão nossa de futuro. A Ásia está fazendo com o mundo o que os Estados Unidos fez na década de 60, na década de 70. Quem daqui não escutou sobre doramas? Sim. Os doramas são um fenômeno. Um fenômeno. O Brasil é o 5º país que mais consome doramas no mundo. Quem nunca ouviu falar de animes? O Brasil é o 3º país do mundo que mais gasta dinheiro com anime. A gente só perde para o Japão e para a China. Hoje, essa revolução cultural asiática está mudando o padrão de beleza. Ela está mudando o padrão de tendência. Ela está mudando o desejo de aparência, de tudo que você imagina que está relacionado na veia do varejo. Maravilhoso. Então a gente precisa ter muito em mente o que está acontecendo. Não podemos fechar os olhos. Olha que interessante, Magali, a gente já teve coisas acontecendo em nossos shoppings a respeito disso, sim, né? Inclusive os doramas aí, que levou multidões, sabe? Então, é o que eu estou dizendo. O nosso mercado, ele não consegue absorver 100% do que está acontecendo lá fora. Mas esses insights, isso já está chegando e está sendo um sucesso. Então, você falando um pouco aí das ações, dos filmes, né? E das manias, vamos colocar assim, e isso já traz um reflexo super positivo. Depois até podemos colaborar aí com algumas imagens nos nossos shoppings dessas ações dentro dos shoppings que já acontece, lotam realmente os shoppings com a cultura chinesa que você está falando. Gente, é muito incrível esse papo, assim. Dá vontade de ficar falando horas, né, para aprender sobre China, né, Carol? Nossa. Carol,
como é que a gente coloca isso tudo com esse olhar de investidor, né? Igual você trouxe aqui um pouco antes, a partir dessas novas tendências de real estate, a partir desse olhar de China, como é que a Previ avalia e se posiciona também como esse investidor em projetos? Como é que ela alinha isso na hora de fazer as suas escolhas de investimento, olhando para essas transformações todas que a gente está conversando, dessas inovações, dessas tendências, dessa ansiedade que a gente falou aqui, que essas inovações acabam gerando, né? Como é que vocês avaliam isso no longo prazo também? Então, isso permeia todos os investimentos, não só os investimentos imobiliários, né? Quando você fala, por exemplo, de fundo imobiliário, você tem alguns que trabalham com ressignificados de propriedades residenciais, que hoje, né, estão transformando a vida de até idosos, né? Eles estão indo para morar num lugar em que tem toda a parte de adaptabilidade. Tudo isso é visto e a gente acredita que vai ser o caminho no futuro, né? Só que, por enquanto, aquilo que eu estava falando, a gente precisa se conscientizar isso, ter uma aderência no mercado e dar um mínimo de retorno. Então, não tem como a gente falar só das inovações, que o mercado brasileiro ainda não está totalmente preparado para receber e ter um retorno, sem falar dessa parte, desse impacto que isso causa nos investimentos. Porque, apesar da Previ ter a visão de longo prazo, a gente precisa pagar benefício, né? Perfeito. Hoje, eu costumo falar que a folha de pagamento da Previ mensal é em torno de 1,5 bi. Anualmente, a gente paga 16 bilhões de benefícios. Então, tudo isso tem que casar com essas informações. E o caminho é a sustentabilidade. Mas é um caminho um pouco mais lento que o mercado vem apresentando. Então, a gente olha quais são as tendências que esse mercado está causando e o que a gente pode hoje caminhar num retorno que cubra o nosso atuarial para que a gente faça o pagamento desses benefícios. Hoje, em torno de 40 anos leva, se a gente considerar um funcionário do banco que entra no banco, né, e começa a contribuir para a Previ, para que ele faça frutos da aposentadoria dele, esse dinheiro dele fica minimamente 40 anos ali. Então, imagina quantas transformações e quantos ciclos de vida dentro de cada produto a gente tem que estar percebendo. A equipe hoje técnica da Previ é muito boa e é especializada não só em investimentos imobiliários, participações societárias, renda fixa, em todos os tipos de investimento para trazer o quanto essa diversificação pode contribuir nessas mudanças que o mundo está acontecendo. Cara, é muito incrível porque, assim, quando você falou até das moradias, né, dos idosos, eu lembro quando eu tava em BH, sou de BH, viu, gente? De vez em quando vocês vão ver um sotaque mineiro, meio pão de queijo aqui. Eu também. E aí, eu lembro quando eu tava em BH, começando com franquia, Magali, sim, daquela marca que eu te falei de lavanderia. E aí, eu tava conversando sobre isso com pessoas, sobre a moradia de idosos, que já era uma tendência forte, por exemplo, no Canadá. E aí já tinham moradias adaptadas. Pensa, há 20 anos, eu tinha mais ou menos 22 anos, então há 25 anos atrás, né? E aí você fala de um investimento das pessoas de um ciclo de 40 anos, às vezes uma inovação que está acontecendo agora, ela realmente só vai refletir muito tempo depois, né, Carol? Sim. Então, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, mas também ter essa sobriedade de ir implementando aquilo que faz sentido a cada momento, né? Apesar da gente ser tratado, né, visto hoje como um potencial investidor de mercado, é diferente um fundo de pensão que precisa pagar benefício do que as instituições financeiras que precisam gerar lucro. Uhum. Elas podem aproveitar de momentos de curto prazo, de fazer upsides, né, que tragam ali um risco alto para esse retorno alto, mas ao mesmo tempo o fundo de pensão ele tem que estar com esse olhar, mas ele tem que caminhar de uma forma mais conservadora. E aí isso torna o desafio ainda maior, porque às vezes as oportunidades elas trazem uma velocidade que às vezes você buscar um investimento tradicional que esteja caminhando para uma coisa mais inovadora é um pouco mais difícil. Com certeza. Mas é esse o nosso desafio. O desafio é exatamente esse, né? Que coisa incrível. Gente, o negócio passa rápido aqui na nossa conversa, né? Parece que tem horas que a gente está conversando e quer conversar mais várias horas, mas eu quero trazer agora um tema importante aqui que a gente
também conversou muito aqui nos bastidores, que é exatamente o protagonismo dessas líderes maravilhosas, né, gente? Porque é muita inspiração, principalmente para as mulheres que estão assistindo e para os homens também que estão assistindo, se inspirarem em líderes como as que a gente tem aqui. E aí, Carol, eu quero começar com você, porque eu lembro que numa das nossas conversas você compartilhou muito a questão dessa empatia estratégica, né, que a gente traz, e o olhar diferenciado. E você também falou muito de mudanças que estão acontecendo lá na Previ, inclusive com uma CEO mulher, né? E acho que você tem muito para contribuir aqui. Então, eu queria que você trouxesse qual que é a sua perspectiva para esse impacto positivo nos negócios, olhando sobre o aspecto de uma liderança feminina, desse protagonismo, né, do dia a dia que a gente vive nessa transformação toda, e a gente ainda, como mulher, traz esse protagonismo para contribuir para os negócios. Queria que você trouxesse o seu olhar sobre isso. A liderança feminina, ela traz uma empatia estratégica, né? Ela traz ali uma forma de mapear o ambiente diferenciada. Acho que desde cedo a gente é doutrinada, está no nosso DNA, eu acho, que tratar de vários assuntos, porque você tem casa, comida, filho, e agora o mercado de trabalho. O mercado de trabalho te cobra você ser uma profissional como se você não fosse mãe, e a sociedade te cobra ser mãe como se você não fosse uma profissional, né? E é interessante a gente perceber isso nos ambientes corporativos, porque a mãe, ela sempre foi a que estava na creche, a que levava o filho no médico e tudo, e isso passa, às vezes, muito desapercebido, como ela consegue dar conta disso tudo. Mas se um homem chega para você e fala assim, hoje eu vou chegar mais tarde que eu vou levar meu filho ao médico, ou vou levar ele, ou vou participar da creche, da reunião da escola, enfim, ele vira um super-herói, né? E isso nunca foi visto, o quão essa mulher se desdobra para estar atendendo a casa, o marido e o corporativo. Então, acho que naturalmente a gente desenvolve uma resiliência um pouco maior, que a gente consegue mapear, né, ter essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo tomar uma decisão. E eu acho que o protagonismo feminino, ele acaba aparecendo aí, nessa firmeza da condução, mas na sensibilidade de você construir pontes, porque a gente tem que construir pontes, né? A mulher, ela acaba tendo que fazer, às vezes, eu falo isso, 10 vezes mais do que um homem que às vezes está no mesmo nível que ela. Ela precisa mostrar que ela dá conta de fazer tudo aquilo que ele faz e ainda ser a mulher fora do trabalho. E eu acho que isso foi bom, porque trouxe um diferencial competitivo para a gente do mercado, que hoje está sendo dado um valor que antes não se percebia, porque você percebe essa diferenciação e como as coisas andam diferente, né? Então, na Previ, isso tem mudado muito. Hoje, a nossa política de diversidade, ela não é apenas um documento, mas é um instrumento vivo, né, de que apoia esse protagonismo. A gente busca hoje trazer para a liderança um pouco, alcançar os 50% de paridade, né, feminino e masculino. É difícil. Em 2023, a Previ, não sei se todo mundo sabe, mas a Previ é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. A gente é responsável por gerir todos os benefícios, para pagar o benefício dos funcionários do banco. Então, sempre Previ e Banco do Brasil andam muito juntos, né? E em 2023 a gente teve a primeira mulher, depois de 200 anos de instituição, 200 indicada como presidente. E isso foi um marco, né? Foi um marco para isso. Você vê que hoje ele acaba refletindo no corpo técnico, não só do banco, como da Previ. A Previ, depois desse movimento, buscou também colocar em níveis mais altos de direção mulheres que estão protagonizando e estão trazendo a diferença. Recentemente, a minha executiva foi indicada também a diretora de participações, que eu acho que já traz esse olhar diferenciado e a busca desse protagonismo nas instituições. Que maravilhoso, né? É muito bom ver. Nós, Nay, acompanhamos isso tudo muito de perto. Verdade. Então, eu quero complementar que esse convite a vocês vem muito inerente ao tema mesmo, porque assim, nós fazemos parte de um grupo de mulheres extremamente capacitadas e que fazemos a diferença ao nosso meio. E isso é super importante. E nem por isso nós vamos deixar
de gostar de um bom batom, de estar bonita com Mas vocês. muito bom ponto esse, porque dá trabalho, né? Dá, Porque total. além de trabalhar Dá. e você ainda tá em casa, você tem que ir ao cabeleireiro, fazer a unha, Tá bonita cuidar da sempre. pele, né? Então, nós somos assim e entregamos muito. Maravilhoso. E assim, a gente tá em ambientes que, né, imagina, ambiente financeiro, varejo, shopping, real estate, ambientes extremamente que sempre foram mais masculinos, né? E aí eu quero até aproveitar e emendar uma pergunta aqui para Magali, que é o seguinte: como é que a gente equilibra exatamente esta sensibilidade feminina em mercados que precisam de tanta assertividade? Né? Como é que a gente lida com isso nesses setores parecidos com o nosso? Até para as outras mulheres de setores que também têm essa dominância masculina saberem como equilibrar, né, esses pratinhos. Não, é um equilíbrio diário. Eu costumo dizer assim que não existe um catálogo pronto, né? Eu falo isso toda hora, mas que a sensibilidade feminina faz toda a diferença. Por exemplo, olhando hoje a cadeira que eu ocupo, né, na direção comercial de 44 shoppings do nosso grupo, um mercado extremamente masculino. Eu falo por diversas vezes que é um mercado bastante hostil, tá, gente? Porque você tratar de um negócio, você assinar contrato, você ter um convencimento num mercado com tantos altos e baixos e tal, você tem que estar muito bem preparada para você gerir. E você também coordenar equipes e fazer com que tudo isso aconteça. Mas a sensibilidade feminina, ela colabora, inclusive, pelo formato da nossa empresa. Porque hoje o Grupo AD, nós temos 44 shoppings no nosso portfólio, então nós empreendemos, administramos e comercializamos 100% dos nossos shoppings. O que isso tem de diferente e que eu acho que faz parte da nossa marca? Nós conseguimos essa tal dessa adaptabilidade, né? Que eu tenho até a língua um pouco presa para falar, mas para que cada um dos nossos shoppings tenha o seu DNA. Então, assim, você consegue entender os eventos que vão funcionar num determinado estado e que no outro isso tem que ser mudado, os hábitos desse consumidor, ter um feeling também de marcas e de composição de mix que vá fazer sucesso em um ou em outro shopping. Então não existe um copia e cola, não existe. E esse cuidado feminino, essa análise, ela é extremamente importante. Então eu falo, Nay, que assim, e isso faz parte do nosso diferencial. Porque por muitas vezes nós somos questionados assim, nossa, mas será que dá conta de mais um? Como é que vai ser o próximo? Nossa, né? E é uma composição de eficiência. Obviamente que nós temos todo um corpo masculino que é extremamente importante para o nosso negócio. Então, assim, eu costumo dizer que o bom negócio, ele é composto de cabeças inteligentes, né? Então, assim, o que importa mesmo é você ter uma equipe engajada, comprometida, atualizada, né? Isso é extremamente importante, mas que tenha paixão pelo que faz. E isso também eu vejo muito uma característica feminina, porque nós temos no nosso DNA, como é que eu vou colocar? Nós somos meio mãe, né? Você assume, você assume o projeto como um filho, né? Como um filho. E cada filho é de um jeito, né, Magali? Cada filho é de um jeito. Mas o que nós queremos mesmo com esse filho é que esse filho se eduque, construa uma carreira e que ele atinja o universo, sabe? O mundo. A gente quer ele voando. E assim é com os nossos shoppings. Então, respondendo a pergunta aí, eu acredito que é um modelo diferente para cada shopping, mas que nós temos que ter essa sensibilidade de adaptabilidade e mix, né? E esse mix não é só loja, volto a falar, mas é uma combinação de bastante sucesso e que a gente acredita.
Olha que demais, né? Sensibilidade, adaptabilidade, são palavras, são compostos masculinos, femininos, que a gente está dando dicas aqui, né? Desse protagonismo todo que as mulheres têm mesmo, naturalmente até, né? E aí, Fabi, sua história é inspiradora também, né? Também aí vivenciando um mercado de real estate, de mercado financeiro também, que é, né, muitas vezes agressivo, que também tem toda essa hostilidade muitas vezes. E também o fato de você largar tudo e ir sozinha para a China para viver, para olhar, para medir, para trazer aqui tantas coisas. Como é que é isso, Fabi, na sua trajetória, assim, de olhar para essas inovações também e como uma protagonista feminina nesse universo chinês, transformar limões em limonada e trazer todas essas características? O que você traz para a gente aí desse protagonismo feminino? O que a gente precisa elencar, que você acha? Eu vou pegar um gancho que a Magali colocou aqui, levantou a bola para mim aqui, né? Então vou pegar um gancho dela. Eu entrei na faculdade de engenharia na década de 90. E engenharia civil, naquela época, era extremamente masculina. Então eu cansei de escutar que ou você era bonita ou você fazia engenharia. E não importava se você estava amassando barro na obra ou se você estava no ambiente corporativo. Eu acho que o Brasil mudou muito de lá para cá, mas os nossos ambientes continuam muito masculinos. E aí, assim, vou falar por mim, mas todas as vezes que eu recebi, ao longo da minha carreira, uma promoção ou um grande desafio, primeiro momento você responde, claro, eu vou, eu faço, eu consigo, né? Porque você merece aquilo, você batalhou a beça para chegar naquele lugar e para ser reconhecida. E 5 segundos depois você tem aquele frio na barriga, vem aquela síndrome da impostora, aquele medo do, será que eu dou conta, né? E aí a gente respira, né? Que eu acredito que é a mesma coisa que acontece com vocês e quem está assistindo a gente, e fala, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, porque ninguém vai responder isso melhor que eu, porque você é a melhor do mercado disso, bate no peito e vamos lá, né? E você se esforça e vai. Porque na sua cabeça ou na minha cabeça, eu tenho que honrar e provar que eu mereço estar naquele lugar e eu mereço a confiança que depositaram em mim quando me deram aquela oportunidade, né? E quando a gente olha esse cenário, ele é muito do feminino, como a Nay falou. Nós temos uma superação constante. Nós somos mulheres multitarefas que são mães educadoras, psicólogas e que abraçam os nossos negócios como quem olha para um filho. E isso não significa que é fácil, gente, né? Para quem está ouvindo, homens, é exaustivo, né? É cansativo, né? É intenso, né? E a gente tem realmente muitos limões que nós ganhamos ao longo disso, né? Num bate-papo, a Nay perguntou para mim como é que você transforma um limão numa limonada, né? E assim, a gente recebe limões todos os dias, muitas vezes ao dia. E eu recebi muitos limões, muitos baldes de água fria, recebo até hoje, né? É bom que misturar água fria com limão já sai uma limonada. Já sai a limonada. Cara, a gente vai à lona, a gente tem que falar, gente, eu não vi esse problema chegando, como é que eu não percebi que atingia a minha equipe, como é que eu não vi esse erro? E aí você tem que se reinventar, tem que se erguer, se levantar, e essa resiliência, né? Essa força de superação, ela é muito do feminino, né? A gente, no meu vocabulário, acho que no vocabulário de todo mundo que está aqui, muitas de vocês também, a palavra desistir não está escrita, né? Não tem, ela não está lá. A gente vai, ergue, acha uma solução, vai em frente, vamos pro fight e resolve, né? Mulher é olhar o problema e achar a solução e bora pro próximo, né? Sempre que alguém fala para mim de protagonismo feminino, eu penso que para mim, para minha vida, eu sempre me forcei muito porque eu sempre imaginei que eu, como acho que todas nós somos exemplo de alguém. A gente tem que dar um bom exemplo para alguém que importa pra gente. Então a gente realmente se esforça
E é comprovado que as empresas que têm mulheres na liderança performam muito melhor do que as empresas que não têm no mesmo segmento. Porque a gente se supera, nós somos incansáveis em superação. E acho que essa é a fórmula, né, do protagonismo feminino, né, que tanto se fala. Que bacana, gente. Nossa, super inspirador, né? E pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero brincar com as meninas aqui, fazer um bate-bola rápido com cada uma de vocês, exatamente pra gente deixar aqui uma mensagem, uma dica principal aqui para as mulheres que estão nos assistindo se inspirarem nesse mundão em transformação que a gente está. Isso gera muita ansiedade também. As mulheres que querem chegar em lideranças com tanto protagonismo como vocês chegaram, como nós chegamos, né? A gente sabe que é uma escada longa, muitas vezes, que a gente sobe. Às vezes você escorrega do degrau e sobe de novo, desce 3, sobe 2, né? E então, para a gente poder deixar... E aí eu vou começar com a minha dica, que eu quero deixar aqui para todas vocês, que é um livro que se chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela trabalhou no Facebook e uma das dicas que ela dá no livro, que eu acho maravilhosa para todas as mulheres, ela fala o seguinte: onde quer que você esteja, em qualquer ambiente que você estiver, né, tem mulheres, homens, levante a sua mão e faça a sua voz ser ouvida. Então não importa se a sua mão, ou se a sua voz foi a última a ser ouvida, mantenha a sua mão levantada até que você seja ouvida. E isso diz respeito a posicionamento. Às vezes você tem que esperar, muitas vezes, para que você consiga trazer a sua voz, o seu posicionamento, mas não deixe de trazer. Essa é uma das dicas do livro, assim, que eu levei para minha vida e que eu lembro muitas vezes, assim, eu ia em palestras, eu lembrava da dica dela e eu fazia assim: eu vou falar que eu quero me posicionar nesse assunto. E eu ficava assim, eu vou passar vergonha. Não vou passar, né? A coisa da impostora, vou passar vergonha. Eu vou ficar com a minha mão levantada e eu vou falar. E isso me trazia posicionamento, isso me trazia visibilidade, isso me trazia a possibilidade de conversar com pessoas que eu jamais imaginei que eu poderia conversar, a me aproximar de pessoas que jamais eu imaginei que eu poderia me aproximar. E isso tudo faz bem para a carreira. Então essa é a minha dica para vocês. Depois a gente vai deixar todas essas dicas aqui nos links para vocês. E guardem bem, tá, gente, esses recados. E aí, Carol, eu queria começar com você, com a sua dica de ouro, que a gente não combinou o que ia ser. A minha foi um livro, mas, enfim, era para trazer surpresas. Mas o que eu fico impressionada antes de ir para esse final é que, assim, eu me vi muito na fala da Fabi, né? Eu acho que o sentimento, ele acaba sendo... Todas nós sentimos isso. E aí você falando, eu acho que vai ser um complemento e espero que eu não seja repetitiva. Mas se eu tiver que falar alguma coisa, acredite na sua voz, né? Eu acho que é o primeiro ponto. E não espere o cenário perfeito para você agir. Porque você tem que investir em capacitação técnica, manter a sua empatia, a sua escuta ativa e a sua sensibilidade, porque o protagonismo ele acontece quando você consegue unir conhecimento, coragem e competência. Quando você consegue unir isso tudo e a liderança feminina ela aparece, a liderança feminina ela não só ocupa um lugar, mas ela transforma e ressignifica esse ambiente. Então, eu acho que se eu tiver que deixar a dica, seria nesse sentido. Que demais, muito bom. Fabi, e aí, qual que é a chave para se reinventar e também encontrar novas oportunidades em qualquer fase da carreira? Ai, Nay, eu qual acho que é a sua dica para essa... Acho que se eu tivesse que apontar, né, o que sempre me moveu e que é uma chave que eu deixaria, é entender o que realmente importa para você. Ao longo da vida da gente, essas coisas vão mudando. Mas se você souber o que realmente te importa no fundo do teu coração e como é que você impacta nas pessoas que estão à tua volta, você vai entender aonde está a tua motivação. E se você entender sua motivação, não tem desafio que seja capaz de te impedir de chegar onde você quer.
Então, acho que você tem que se olhar e entender, cara, onde está o que importa para mim agora? E aí, com aquele amor que você comentou, Magali, ir para cima, vai pro fight que você consegue. Que legal. Nós vamos sair daqui, ó. Magali, para a gente fechar com chave de ouro, qual que é a sua dica para as mulheres que querem buscar esse protagonismo no mercado, onde quer que elas estejam? Não. Nossa, foram dicas tão importantes, tão valiosas, tão motivadoras, assim, que talvez a minha seja mais um complemento, né? Porque eu acredito, assim, que nesse mercado tão competitivo, você tem que se aprofundar em conhecimento. Então, o que você for se propor, conheça o que você está propondo, se aprofunde ao máximo. Por quê? Porque nós não vamos viver só bons momentos. Então, e quando você tiver a solidez do que você se propõe, você vai se tornar uma grande estrategista, você vai estar preparado e você vai encontrar muitas situações adversas. Então, quando você se passar por um problema de recuo, você vai entender que nem sempre é acelerar. Vai existir muitos momentos em que esse bom estrategista vai ter que recuar. Em outros momentos, ele vai ter que se preparar. E em muitos outros, você vai ter que acelerar. Então, você entender tempos e movimentos, eu acredito que seja uma dica super importante. E depois que você conseguir dominar essa sensibilidade, dominar o seu conhecimento, aí você ganha o mundo, sabe? Aí voa. Muito bom, gente. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu sei que vocês queriam mais e querem mais, e a gente vai ter muito mais ao longo dos próximos períodos, porque a gente vai fazer mais, né, Magali? Com certeza. Não, vamos fazer sim. Nai, você foi muito bem, tá? Parabéns. Eu sei que ela já é escolada com isso, tá, pessoal? Mas, como eu disse, na nossa empresa, você bate bola para todo lado. Então, a Nai está com a gente para a área de inovação, mas ela é uma professora, ela já domina o potencial dos podcasts aí. Então, você foi muito bem. Parabéns, tá? Obrigada, Magali. Quero agradecer imensamente as nossas convidadas. Assim, vocês agregaram muito. Ouvindo vocês falarem, assim, eu fui absorvendo muita coisa que até então eu não havia analisado e muitas outras que me fortaleceram. Então, eu acho que essa troca de conhecimento que nós fizemos aqui, que isso seja expandido aí para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês aproveitem esse momento e que sejam todos bem-vindos a todos os nossos shoppings. Vocês são, assim, o nosso ouro, tá bom? Um bom final de semana para todos e vamos em frente. Que bom, pessoal. Obrigada, Carol. Obrigada, Fabi. E olha, você vai ouvir e espalhe esse podcast. Clica lá no joinha, compartilha com alguém que queira ouvir sobre esses temas que a gente trouxe, né? A gente falou muito de inovação, mercado da China, segmento de investimentos imobiliários. Tem um material riquíssimo aqui para você compartilhar. Vai estar em todos os nossos canais do Grupo AD. Então, não deixe de fazer este conteúdo chegar a muito mais gente que precisa ouvir. Meninas, muito obrigada e até a próxima.